Direto do plenário está de volta, já temos imagens dos ministros retornando neste exato instante aos respectivos lugares para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013. Como estamos acompanhando, é o julgamento dos recursos na ação penal 470 e vamos continuar acompanhando aqui na TV Justiça agora, ao vivo, direto do plenário. Senhores ministros, retomando o julgamento, eu repasso aos colegas a sequência dos recursos que trarei a julgamento. O primeiro será o do Emerson Palmieri, logo em seguida Jacinto Lamas, depois o Valdemar Costa Neto, em seguida o José Rodrigues Borba, após o Borba, o Romeu Ferreira Queiroz, Roberto Jefferson, Simone Reis Vasconcelos, Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Essa é a sequência sim, que eu claro. observarei. Pois não. Vossa Excelência está muito otimista. Sim, mas se não for possível julgar hoje e amanhã, prosseguiremos na próxima semana. Examino o recurso do Emerson Palmieri. Passo diretamente ao voto, porque o relatório já foi distribuído a Vossas Excelências com bastante antecedência e, além do mais, eu enunciarei cada tópico, eu enunciarei brevemente o tema que será posto em debate. Com relação a Emerson Palmieri, o embargante alega que ele alega apenas a discordância quanto à dosimetria da pena de multa que lhe foi imposta. Eu digo o seguinte: o embargante alega que vive com renda mensal de R$ 7.920. Diz que precisa arcar com as despesas de saúde de seus pais, com o pagamento de consultas e procedimentos particulares que o plano de saúde não cobre. Fecha aspas. Afirma ainda que a filha do embargante reside com ele, com seus 2 filhos menores, por estar em processo de separação do marido, razão que a obrigou a, aspas, retornar dos Estados Unidos, onde residia quando ainda estava casada, não tendo para onde se dirigir, nem possuindo trabalho ou ocupação no Brasil. Fecha aspas. Além disso, aspas, o embargante custeia também as suas despesas e de sua esposa com os poucos rendimentos da aposentadoria. Fecha aspas. De modo que as despesas mensais do embargante alcançam a quantia de R$ 5.440. Segundo o embargante, o acórdão teria sido omisso por não ter analisado que o embargante, alegadamente, aspas, não possui condições financeiras de suportar o pagamento da multa estabelecida sem comprometer o próprio sustento e de sua família. E seria ainda contraditório, aspas, já que a real situação econômica do embargante não é compatível com a pena de multa imposta. Digo eu, percebe-se, no caso, que o embargante pretende alterar o mérito da decisão deste plenário, trazendo afirmações sobre a sua situação econômica, que supostamente não comportaria o pagamento das sanções pecuniárias que lhe foram aplicadas em razão da prática dos crimes de lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, ainda que se pretendesse considerar os argumentos trazidos pelo embargante, cumpre dizer que as alegações formuladas nas razões recursais
não foram nem mesmo minimamente comprovadas. Percebe-se que o embargante não informa a renda percebida por seus progenitores, nem aquela percebida por sua filha, ainda que a título de pensão alimentícia. Mas há mais. Em seu interrogatório policial, prestado no ano de 2005 e confirmado em juízo, o embargante declarou possuir, aspas, como patrimônio um sítio de 100 alqueires em Japira, no Paraná, sendo 40 alqueires de herança do sogro, que possui também um apartamento onde reside, no valor de 160 mil aproximadamente, que possui um automóvel Mercedes-Benz, modelo 230, ano de 2004, uma moto Honda, modelo Goldwing, e uma Ford Courier, ano 2002, além de um Ford Focus, ano 2002. Fecha aspas. Definitivamente não se trata de pessoa pobre ou destituída de bens. Ao contrário, cuida-se de réu condenado pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com a gravidade já devidamente analisada. O embargante exerceu, inclusive, o cargo de presidente da Embratur, em que, como constou do acordo embargado, o réu Marcos Valério o visitava nesta capacidade de presidente da Embratur. Portanto, o embargante não teria sido adequadamente apenado pelo delito de lavagem de dinheiro se lhe fosse imposta uma diminuta pena de multa e de sanção pecuniária alternativa à pena de prisão. Assim, eu entendo que a dosimetria foi coerentemente calculada com base na situação econômica do recorrente, tal como afirmado no acordo embargado e como sobejamente demonstrado nos autos desta ação penal. Nota-se, portanto, que os presentes embargos têm por fim unicamente rediscutir a matéria decidida no mérito e retardar o início da execução da pena, pois não há qualquer dúvida, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada. Eu voto, portanto, pela rejeição dos embargos. Ministro Barroso. Senhor presidente, seguindo um pouco a postura original que me propus, eu não pretendo reabrir esse tipo de discussão, tendo em vista que o tribunal adotou determinados critérios na fixação do valor da multa. Nesse caso específico, eu verifico que ela foi fixada no máximo legal de 5 salários mínimos, sem aquele multiplicador. Eu até, na linha do que Vossa Excelência disse, se houvesse prova convincente da incapacidade econômica ou da privação de recursos para atendimento de outras necessidades vitais, eu certamente me disporia a repensar. Mas, diante da simples alegação, eu não me sinto motivado a reabrir essa discussão. Apenas registrando, presidente, que eu considero que, nesse tipo de criminalidade, a pena de multa é muito importante, talvez mais até do que a pena privativa de liberdade. Portanto, eu acho que ela deve ser fixada com seriedade, evidentemente, em parâmetros razoáveis e deve ser efetivamente executada, porque, a meu ver, esta é que deve ser a pena para a criminalidade econômica em geral. De modo que, com essa observação, eu acompanho Vossa Excelência. Há alguma divergência sobre esse marco em especial? Senhor presidente, Pois não. só uma questão. Em relação a esse embargante, eu absolvi. Como ele, nos embargos, se insurge em relação à multa, eu fiquei vencido, junto com o ministro Gilmar e o ministro Aires Brito, então presidente, no sentido de que aquele que absolve poderia participar da dosimetria. A maioria entendeu de outra forma.
Estamos agora diante de um embargo que diz respeito, e não só esse caso, mas muitos outros. Então, eu penso que, embora uma vez vencido, eu não posso votar nesses embargos. Então, que consigne que eu não voto nesses embargos que tratam de dosimetria por decisão majoritária já decidida nestes autos. Mais algum? Presidente, só queria fazer uma ponderação. Como se trata de uma invocação de erro em procedendo, ou seja, que teria havido obscuridade, dúvida ou contradição, entendo que... Mas eu não participei da dosimetria e ele se volta contra a multa. Não, sem dúvida, não seria Vossa Excelência fixar, se eu for votar, mas ou constatar por exemplo, ou não outros, sobre se houve essa. Aqui é multa, mas há outros embargos que tratam de pena. Se for dado a minha participação de dosimetria, que é o que eu votei lá, mas fiquei vencido, eu teria então que preparar voto sobre dosimetria agora. Essa é a razão pela qual a maioria decidiu que aqueles que ficaram vencidos... eu não estou querendo reabrir a questão, mas eu aqueles só peço que se absolveram não deveriam participar da dosimetria. Eu só peço que consigne em ata. Nós teríamos maiorias aleatórias de ocasião se permitíssemos essa participação. Eu só peço, senhor presidente, que consigne então em ata que eu não participo desse... Mas eu entendo, vou suscitar uma questão. Eu entendo que nós estamos em outra fase, não é? Aqui se cuida de embargos de declaração que não visam mais reexaminar o mérito. Eu acredito que Vossa Excelência deveria participar, sim, sob esta ótica, sob esse prisma. Então, se eu for participar, uma vez tendo absolvido, então eu adianto que depois eu vou fazer os cálculos, mas eu aplicaria uma pena mínima de multa, porque eu Mas não se trata disso. O que se examina aqui, ministro, é se houve contradição, ambiguidade, não é? É isso, contradição. Não foi recolocado em julgamento o mérito da questão, saber se a pena... Essa é uma alegação feita pela parte. Cabe ao tribunal requalificá-la, rejeitá-la ou acolhê-la. Então, mas aí o voto é meu. O meu voto é meu, não é de mais ninguém. E aí, o meu voto no sentido de acolher os embargos para aplicar uma multa mínima, que depois eu vou fazer os cálculos e juntar. Já que eu participo, se for me dado eu coloco em votação. Se for me dado participar nos embargos... Porque esse eu vou ter que acolher. Porque eu absolvi ele. Eu não posso agora participar. Não deixaram eu participar lá atrás. Agora não se trata de não deixar, ministro. Houve uma maioria que decidiu, houve uma decisão do presidente. Sim. Se já assentamos a premissa de que continuamos no julgamento da ação penal, e no caso Sua Excelência não participou da dosimetria porque absolvia o acusado, creio que agora não podemos tomar o voto dele quanto a uma pena. Né? Mas, olha, ministro Marco Aurélio, acontece que esses embargos... Tem que acolher para aplicar a pena mínima. Acontece que esses embargos, vários desses embargos, propõem nada mais, nada menos do que a rediscussão de vários tópicos. Então, o ministro Toffoli e alguns outros não vão participar do julgamento. Porque parece que agora a situação talvez seja um pouco diferente. Por quê? Porque há uma impugnação ao acórdão consubstanciador do julgamento colegiado. Esse acórdão representa uma emanação da vontade coletiva dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A questão é esta. O que se discute inicialmente é sobre a admissibilidade, sobre a pertinência dos embargos de declaração. Portanto, aqueles pressupostos de embargabilidade estariam ou não estariam presentes? Essa é a questão básica que nós devemos apreciar. Se Vossa Excelência, analisando esse aspecto, entender que os pressupostos de embargabilidade não estão presentes, então o voto de Vossa Excelência se limita, na parte dispositiva, a rejeitá-los. Mas, ministro, eu acho que vão surgir
problemas na linha do que observou o ministro Marco Aurélio, porque há muitos embargos que questionam a dosimetria por bis in idem, por exemplo, por valoração como circunstância judicial e depois, eventualmente, como agravante. Então, se alguém acolher esses embargos, tendo absolvido, sim, vai participar da dosimetria. Então, vai gerar uma complexidade realmente. Senhor presidente, eu queria manifestar a minha modesta opinião no sentido de que, embora eu tenha absolvido alguns réus, e neste caso eu o fiz, eu me considero apto a me pronunciar e votar nos embargos declaratórios, porque aqui nos embargos, do que se cuida é daquilo que todo mundo sabe, é de verificar se há uma contradição, obscuridade ou omissão interna ao acórdão. Nós não estamos fazendo um novo julgamento de mérito. Se por um acaso eu verificar em alguma dosimetria daqui para frente de que há realmente algum vício desta natureza, eu posso, sem refazer a dosimetria, simplesmente eliminar esse vício e, eventualmente, convalidar a dosimetria que prevaleceu sem o vício existente, se o meu ponto de vista prevalecer. Então, me parece que, nesta fase, eu estaria apto a votar, mesmo que tivesse absolvido algum dos réus. E é o que, se a Corte me permitir, farei no caso de Emerson Palmieri. Eu acho que a questão central é aquela mencionada pelo ministro Celso de Mello. Nós não estamos aqui para reexaminar o mérito. Não é este o objeto dos embargos. Eu considero apto, como eu tenho voto no caso. Eu preparei voto. Eu estou colocando a questão com toda a transparência aos colegas, na medida em que diz respeito diretamente e explicitamente à dosimetria. E eu não participei da dosimetria deste embargante. Mas se a Corte e a maioria decidir pela minha participação, eu estou com o voto pronto para não é isso. É a natureza do voto de Vossa Excelência que está em causa. Mas aí eu vou participar da cuida de saber de que todos esse os embargantes. Aí eu não posso, a maioria, escolher a hora que eu participo. Não, claro. Mas, ministro, o que cuida de saber aqui é se há alguma contradição interna àquilo que decidiu a maioria. E dessa maioria, Vossa Excelência ficou fora. O entendimento de Vossa Excelência sobre aquela questão de mérito está excluída. Vossa Excelência não pode agora aproveitar a discussão em embargos de declaração para retomar um voto que Vossa Excelência poderia ter proferido, mas não foi, mas não lhe foi permitido pela maioria. Não pode dizer o que o meu voto pode ou o que o meu voto não pode. Vossa Excelência nós temos regras, nós temos regras nessa casa. Vossa Excelência pode e no país, do meu voto. Não é? Agora, eu estava imaginando, senhor presidente, apenas para talvez facilitar a discussão, suponhamos que, e de fato isso ocorreu, que algum embargante alegou um bis in idem. E eu, porventura, possa reconhecer que houve esse bis in idem. Eu simplesmente expurgo o bis in idem havido, descontando o acréscimo que foi dado em função deste aumento indevido da pena, e a pena volta ao original sem este vício. Eu não faria um recálculo da pena, porque isso não me é dado, mas eu posso realmente conformar a pena ou reconformar a pena, expungindo dela os vícios, os acréscimos que, porventura, o plenário entender indevidos. Eu estou de acordo com a posição. O ministro Lewandowski tem razão, porque, num primeiro momento, a verificação é se houve o vício apontado no acordo. Então, os embargos são acolhidos ou desacolhidos. Numa segunda etapa, pode ocorrer essa análise meramente de direito sobre se houve ou não bis in idem, sobre se há uma contradição, porque, na verdade, o que se vai verificar não cabe embargo de declaração para se refixar a pena. E é isso que você está dizendo. Entretanto, se houver uma contradição ou uma omissão, evidentemente que aí é possível se acrescentar alguma coisa favorável sempre ao imputado. Exatamente. Matéria eminentemente de direito. Os pressupostos de embargabilidade. Sim, claro.
Então, E as questões jurídicas não presentes são são eles rejeitados. Não é? Bom, eu colho os votos. Ministro Barroso. Eu estou de acordo com a posição do ministro Celso, do ministro Lewandowski e do ministro Fux. Ministra Rosa? Da mesma forma, presidente. Ministra Carmen? Também acompanho o voto do ministro Celso Mello. Ministro Lewandowski? Já. Ministro Gilmar Mendes? De acordo com isso. Presidente, não concebo que alguém que não participou da dosimetria da pena quando apreciada a imputação participe na continuidade do julgamento. E, para mim, os embargos declaratórios implicam a continuidade do julgamento da ação penal. Em síntese, não poderia fixar a pena em um primeiro passo, mas no segundo passo, mediante a apreciação dos declaratórios, passa a essa mesma fixação. Creio que a situação jurídica não muda e que, se entendermos que aqueles que não votaram, e o tribunal deliberou nesse sentido, na fixação da pena, porque absolveram, já agora podem adentrar essa matéria quanto aos absolvidos, o sistema não vai fechar. É o meu ponto de vista, presidente. O tribunal tem uma longa tradição sobre essa matéria, sobre o julgamento de embargos de declaração. Todos os dias, toda semana, nós julgamos aqui questões em que, no julgamento de mérito, um ou outro ministro fica vencido, ele não se dispõe, no julgamento dos embargos de declaração, a trazer questões que ficaram vencidas. O meu ponto de vista é esse. Não, mas aqui não se trata de ter ficado vencido na matéria ferida nos embargos declaratórios, de não ter participado do julgamento embargado nesse ponto. Isso, inclusive, leva ao... O colegiado, ao somatório de forças distintas... Né? Já assentou, nós poderíamos chegar também a algumas situações esdrúxulas em que houve uma parte dos integrantes chegou a uma conclusão, a outra parte chegou a outra conclusão e não poderia também apreciar os embargos de declaração. Então, o réu foi absolvido, os que condenaram não poderiam participar dos embargos de declaração. E, levado essas últimas consequências, quem não participou do julgamento poderia nem julgar os embargos de declaração. A leitura vai ser diversa. A leitura vai ser no sentido de que estaria havendo um arrependimento quanto ao que deliberamos. Esteve eventualmente ausente, no entanto, ele poderá jogar os embargos. Vamos prover os embargos naquela parte. Não tendo sequer proferido o voto. Agora, senhor presidente, seria muito importante que essa questão ficasse assentada na forma do que se manifestou o ministro Lewandowski. Quer dizer, essa modificação ficaria distrita aos pressupostos de admissibilidade do embargo de declaração e, eventualmente, um erro em judicando ao considerar duplamente uma circunstância que o... Pois é, o que eu quero dizer, eu acho que já foi dito pelo ministro Celso... Não refixação de pena. Nós não devemos inovar neste julgamento em relação ao procedimento normal desta Corte e de outros tribunais em relação a essa modalidade de recurso. Senhor presidente, então eu tenho voto. Não, Vossa Excelência não tem voto para reexaminar a questão como parece ser o caso. Simplesmente isso. Apenas, permita-me uma última observação. Esse raciocínio que é respeitável, levado à última consequência, não permitiria que o ministro Teori e o ministro Barroso votassem. Realmente. O que eu estou dizendo é que nenhum ministro dessa corte procede dessa maneira, o ministro. Eu lembro que quando eu cheguei ao tribunal, eu fui relator de embargos declaratórios em julgamento, do qual não participei, porque ainda não estava no tribunal. Mas não fui excluído antes da votação.
E no caso concreto se disse que aqueles que absolveram não participariam da dosimetria, mas agora, complementando, integrando a decisão proferida, esclarecendo a decisão proferida, vão poder participar? Mas há alguma coisa aí que não faz cloque. O objeto da deliberação do membro da Corte será sobre a existência ou inexistência dos vícios. Desses vícios, omissão, contradição... Isso não foi abordado anteriormente. Obscuridade. Isso não foi abordado, nem poderia ter sido. É sobre isso, ministro Toffoli, que Vossa Excelência tem a palavra. Há no acórdão proferido por uma maioria Tem a palavra e vou deste votar. plenário, omissão, contradição, obscuridade. É sobre isso. Eu já colhi os votos. Não há, aparentemente, não há nenhuma divergência, não é? Não há nenhum vício. O ministro Marco Aurélio foi contrário à Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência diverge, né? Quanto a quê, presidente? Quanto aos embargos, ao voto do relator. Se Vossa Excelência permitir, divirjo. Excelência, Vossa Excelência tem a palavra. Você já está colhendo o voto de mérito? Ministro... dos embargos. Então, meu voto, senhor presidente, eu vou resumir. Em primeiro lugar, eu digo que se a maioria tivesse se formado no sentido da participação daqueles que absolviam na dosimetria, é óbvio... Nós não estamos aqui decidindo quem participa e quem não participa. Eu não sei, talvez o ministro Toffoli esteja encaminhando o voto, indicando as razões pelas quais vai se pronunciar. Gostaria de saber se eu tenho direito a voto ou não de novo, porque... Faça-o de maneira séria, ministro. Vossa Excelência, por favor, presida de maneira séria. Não, quem está a dar risadas de brincadeira é Vossa Excelência. Presida de maneira séria. Vossa Excelência nem sabe qual é o resultado do meu voto. Eu sei onde Vossa Excelência quer chegar. Ora. Vossa Excelência não sabe. Vossa Excelência tem a capacidade premonitória, então. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, se tivesse sido dado pela maioria a possibilidade de participar da votação na dosimetria, é óbvio que teria eu, que absolvia esse embargante, votado pela pena mínima, seja a pena corporal, seja a pena de multa. Então fica registrado no meu voto isso, agora neste momento. Mas o que o embargante alega aqui? Ele alega contradição e omissão do acórdão quanto à pena de multa aplicada. Em que ponto? Na não observância da situação econômica dele. Esse é o ponto que foi alegado. Ao se aplicar a multa, não se levou em consideração a situação econômica dele. Eu não vou fazer a leitura integral do voto, senhor presidente, para não tomar tempo da corte, mas vou, depois de transcrever partes do acórdão, que depois juntarei, eu digo, a par dessas considerações, entendo que não assiste razão ao embargante, uma vez que não verifico a presença de contradições no acórdão recorrido quanto à imposição da pena de multa, que atendeu aos preceitos legais que regem a matéria, de modo que a pretensão trazida traduz nitidamente o caráter infringente dos embargos, ao passo que pretende reanalisar os critérios circunstanciais adotados para a estipulação da multa, hipótese a que não se presta nos declaratórios. Também não vislumbro, senhor presidente, omissão do julgado, que, a meu ver, apresenta motivação explícita quanto à calibragem da pena de multa, que, por maioria, foi estipulada pela Corte. Além disso, cumpre registrar ser uníssono na teoria jurídica que o cálculo da pena de multa, em regra, se pauta por um critério bifásico. E cito aqui Magistério de Bittencourt, que omito a leitura. Em conclusão, senhor presidente,
mas sem deixar de anotar a necessidade de ninguém tentar prever o voto dos colegas e, por isso, fazer determinadas alusões desnecessárias e incabíveis. Ante o exposto na omissão a ser sanado, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu esclareço. Fiz essas considerações porque percebi o tom jocoso de Vossa Excelência. É só isso. Eu acho impróprio para qualquer julgamento dessa Corte. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não há realmente omissão, contradição ou obscuridade, já que ocorreu a fixação da pena. Mas nós temos no Código de Processo Penal um preceito que precisa ser considerado. O preceito que revela a possibilidade de, defrontando-se o julgador com um aspecto que entenda ilegal, implementar ordem de ofício. Desprovejo o recurso, mas a implemento. Se nós formos à lei especial que rege a lavagem, nós vamos ver que a pena de multa não está tarifada. O preceito se refere à reclusão de 3 a 10 anos e multa. A doutrina é no sentido de que há de haver uma correspondência, nesses casos, entre a pena privativa da liberdade e a pena de multa. O embargante, ele foi condenado à pena privativa de liberdade de, deixa eu conferir, 4 anos, quando o balizamento do tipo é de 3 a 10. No entanto, quanto à multa, eu vejo que, pelo menos, né, o valor do dia multa foi fixado presente o teto, 5 vezes o salário mínimo, 5 salários mínimos para cada dia. Então, eu peço, venha aqueles que entendem de forma diversa, para desprover o recurso, mas implementar a ordem de ofício para que haja correspondência entre a pena privativa de liberdade, que é intangível a esta altura, e a pena de multa. É como voto, sem fazer cálculos. Posso proclamar? Um procedimento rápido e simples que foi levado em consideração nos debates, não só explicitamente a menção no voto, é que a pena é fixada à luz da situação econômico-financeira do réu, mas também nós consideramos que fixamos apenas um dia multa, fixamos uma pena de multa única, muito embora tenhamos considerado a continuidade delitiva. É que na continuidade delitiva não se aplica a mesma metodologia quando se refere à multa. A multa é aplicada tantas quantas forem as ações praticadas. E a Corte foi minimalista nesse aspecto e fixou apenas uma pena de multa. Só para relembrar os debates, o que levamos em consideração. Senhor presidente, ministro. Diante da proposição formulada pelo ministro Marco Aurélio, que também rejeita os embargos, mas já na proposição de concessão de ordem de ofício, que está fora dos limites dos embargos, portanto, eu acompanho na proposição da concessão, já que eu absolvi no julgamento a proposição da concessão da ordem de ofício. Eu indago ao plenário, a pena de multa coloca em risco a liberdade de ir e vir? Não, nós já temos um resultado. Eu indago se posso proclamá-lo. Já havia perguntado antes. Mas... Eu tenho a impressão de que, é claro, poder-se discutir a questão da admissibilidade do habeas corpus, ainda que de ofício, em face de uma pena pecuniária que não põe em risco, ainda que distante, a
possibilidade de ofensa à liberdade de locomoção física. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é uma questão que talvez devesse ser debatida, se e quando ela realmente surgisse, porque, no caso concreto, há 2 votos vencidos, porque, majoritariamente, o colegiado entendeu que os embargos de declaração não devem ser acolhidos, uma vez que os pressupostos de embargabilidade não se acham presentes no caso concreto. Presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Toffoli. Eu também estou entendendo que, embora seja o caso de rejeitar os embargos, porque não há, na verdade, uma omissão, contradição, uma obscuridade, eu identifico, tal qual fez o eminente ministro Marco Aurélio e agora o ministro Toffoli, uma ilegalidade. Ilegalidade esta que eu já procurei ventilar ao longo da discussão, do julgamento de mérito, que é exatamente a desproporção entre o cálculo ou a dosimetria da pena corporal e a pena pecuniária. Quer dizer, é preciso, a meu ver, e defendi essa tese, que haja o mesmo critério, porque não pode haver critérios absolutamente dissociados e aleatórios para a aplicação das mesmas penas, eis que se baseiam nas mesmas circunstâncias judiciais. A avaliação subjetiva que faz o magistrado dos aspectos negativos e positivos da culpabilidade, do impacto da ação delituosa e outros fatores, não pode variar para o cálculo da pena corporal com relação à pena pecuniária. Eu trouxe aqui, a título de contribuição para esse egrégio plenário, uma fórmula, uma metodologia em que eu procurava conciliar justamente esse tipo de cálculo da pena de prisão e o cálculo da pena pecuniária, mas fui rejeitado. Agora, por coerência, entendendo que se está diante não de um pressuposto de embargabilidade, mas de uma ilegalidade, e agora estive, nesse momento mesmo, examinando a jurisprudência de todo o país, de todos os tribunais, não tive tempo de acessar, o ministro Marco Aurélio está examinando a doutrina, é praticamente unânime a jurisprudência da magistratura brasileira no sentido de que deve haver uma correlação no que tange ao cálculo dessas 2 penas. Então, senhor presidente, com essas razões singelas e para manter coerência com o que eu apresentei no julgamento de mérito, eu vou também, tal como o ministro Marco Aurélio, conceder um habeas corpus de ofício para que haja uma correspondência entre os cálculos de ambas as penas. Senhor presidente, eu abortei uma indagação que Vossa Excelência fez no afã de que fosse proclamado o resultado, porque a maioria já estava composta e Vossa Excelência anunciou uma série de embargos a serem julgados. Mas eu abortando a pergunta de Vossa Excelência, acabei não mencionando o que já tinha anotado aqui. A súmula 693 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa. É uma súmula do Supremo Tribunal Federal 693. Eu acho que eu estou respondendo a indagação que Vossa Excelência está fazendo com a súmula do Supremo. Proclamo o resultado. Rejeitados os embargos por decisão majoritária, vencidos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Passo agora... Na proposta de concessão da ordem de ofício, porque nós também desprovemos o recurso. Nos termos do voto de quem abriu a divergência, o ministro Marco Aurélio. Passo a examinar os embargos de Jacinto Lamas. Jacinto Lamas traz inicialmente uma questão que nós já examinamos.
Bem, passo à primeira alegação. Omissão acerca da tese de inexigibilidade de conduta diversa. O embargante sustenta que o acordo embargado é omisso, pois não apreciou a alegação de inexigibilidade de conduta diversa na prática do crime de lavagem de dinheiro, no caso dos autores de crimes antecedentes. Nessa ação, os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro foram os delitos contra a administração pública e os crimes contra o sistema financeiro nacional. O embargante foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva. A defesa sustenta que a aplicabilidade desta causa de exclusão da culpabilidade ao embargante, quanto aos vários crimes de lavagem de dinheiro pelos quais foi condenado, conduziria à sua absolvição. Eu entendo que a omissão não ocorreu. Em primeiro lugar, deve-se salientar que o embargante foi autor de apenas um dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, ou seja, o delito de corrupção passiva. Sua condenação foi fundada no artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei 9.613, de modo que o embargante também lavou o dinheiro com origem em crimes praticados por outros corréus. Além disso, o acordo embargado analisou as hipóteses de aplicabilidade da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, decidindo pela impossibilidade de sua aplicação à prática do crime de lavagem de dinheiro, cuja finalidade não era a salvaguarda de outros bens jurídicos, mas sim unicamente de impedir que fossem descobertos os delitos antecedentes. Como constou do acórdão, aspas, situação distinta e que afasta a possibilidade de aplicação da citada causa supralegal é que, a pretexto de não ser punido pelo crime anterior ou com o fim de tornar seguro o seu produto, pratique ele novas infrações penais, lesionando outros bens jurídicos, como é o caso da lavagem de dinheiro. Fecha aspas. Esse trecho consta do acórdão, a página 55.855. Assim como se extrai do acórdão, para que se verifique essa excludente de ilicitude, o próprio agente não pode ser autor doloso de um crime antecedente e, para assegurar a impunidade desse crime, praticar outro delito. Essa é a racionale, não é, da questão. Ou seja, a causa de exclusão da ilicitude, conhecida como inexigibilidade de conduta diversa, só é aplicável quando a conduta do agente se destina à proteção de bens jurídicos e não à ocultação de crimes. Como se dá naquele exemplo clássico citado por todos, quase todos os doutrinadores em matéria penal. Nesse sentido, vejam-se as folhas 52.854 a 82.858 do acórdão, em que se analisam as hipóteses de exclusão da culpabilidade admitidas em nosso ordenamento jurídico penal. Está claro no acórdão que a inexigibilidade de conduta diversa somente se verifica em situações análogas à coação moral irresistível, ao estado de necessidade ou a outras excludentes semelhantes previstas em lei, o que, evidentemente, não era o caso do embargante Jacinto Lamas. Em nota de rodapé, eu cito no meu voto os trechos respectivos relativos a essa questão tratados no acórdão. Assim, senhores ministros, eu considero que o acórdão é suficientemente claro e, à luz das premissas ali lançadas, ficou evidente a ausência de qualquer situação de excepcionalidade que autorizasse a Corte a afastar a culpabilidade do embargante
pela prática do delito de lavagem de dinheiro. Saliente-se ainda que não apenas essa tese ficou afastada, como também a alegação de que os atos de lavagem de capital são mero exaurimento dos crimes antecedentes, que se verifica em vários trechos do acórdão embargado. Para citar apenas alguns, eu aponto as folhas 57.359, 57.300 a 57.361 e também as folhas 54.064 a 54.065. Aliás, essa compreensão por si só já é incompatível com a alegada tese da inexigibilidade de conduta diversa invocada pelo embargante. Trata-se, assim, de uma alegação sem cabimento, ausente qualquer omissão a ser sanada no acórdão sobre o tema. Passo em seguida a outra alegação de contradição da condenação pela prática do crime de lavagem por ausência de prova colhida sob o crivo do contraditório. O embargante argumenta que os únicos elementos de prova do crime de lavagem foram os depoimentos de Marcos Valério à autoridade policial. Eu não vejo contradição alguma a ser sanada. De saída, percebe-se que a alegação não é de contradição no acórdão. Não são indicados quais são os fundamentos contraditórios entre si que teriam prejudicado a compreensão da decisão embargada. Como tem decidido essa Corte, a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão. Vejam como jurisprudência nessa matéria, o inquérito número 1070, embargos de declaração, o relator ministro Sepúlveda pertence. A indicação no voto do relator, folhas 55.213 a 55.234, da farta prova produzida em juízo, bem como daquela obtida sobre o contraditório diferido, ou seja, confirmada em juízo, consistente em laudos periciais, recibos assinados, depoimentos de testemunha e de corréus. No caso, os corréus, Valdemar Costa Neto, Marcos Valério, Simone Vasconcelos, Delúcio Soares, Lúcio Funaro e José Carlos Batista. Aliás, em razão dessa farta prova documental e testemunhal, o próprio embargante acabou admitindo o recebimento dos valores indevidos, como consta do voto condutor, folhas 55.198 e folhas 55.213 a 55.234. Portanto, não vejo qualquer procedência nesta alegação formulada neste tópico. Contradição na fixação da pena sem observação da condição de subordinado. O embargante sustenta ter havido contradição no acórdão porque a pena que lhe foi aplicada pela prática do crime de lavagem de capitais, 5 anos de reclusão, ficou próxima daquela fixada para o deputado Valdemar Costa Neto, que foi de 5 anos e 4 meses, o que estaria em confronto com o princípio da proporcionalidade. Mais uma vez, não se cuida de contradição alguma no acórdão. Ao realizar a dosimetria da pena do embargante, esta Corte fixou a pena base no patamar de 3 anos e 4 meses, considerada a pena mínima de 3 anos e as circunstâncias judiciais negativas. Porém, tendo em vista a condição de subordinação do embargado em relação ao corréu Valdemar Costa Neto, acordou-se, por maioria, em aplicar a atenuante do artigo 65, inciso 3º, letra C, do mesmo Estatuto, o que conduziu ao patamar mínimo. Por fim,
Na terceira fase da dosimetria, foram consideradas as dezenas de operações de lavagem de dinheiro praticadas pelo embargante, ao longo de 2 anos. Com isso, tendo em vista a decisão de aplicar, no caso, a regra da continuidade delitiva e não a do concurso material, que seria prejudicial ao réu, procedeu-se ao aumento da pena no patamar de 2/3, o que conduziu a uma pena de total de 5 anos de reclusão. Assim, não há qualquer contradição, a pena aplicada está muito bem explicada e fundamentada no voto, nos trechos já explicitados aqui no meu voto e apontados também no meu voto. Cumpre salientar que, no acórdão embargado, a participação do embargante nas práticas criminosas foi considerada extremamente relevante, razão pela qual não se aplicou o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, que estabelece a possibilidade de diminuição da pena em caso de participação de menor importância. Com efeito, a conduta destacada do embargante foi apreciada tanto no voto condutor como nos demais votos que conduziram à sua condenação por maioria de 9 votos a 1. Cito páginas 58.131, 52.950 e 56.026. Com essas considerações, senhor presidente, senhores ministros, eu entendo que, além de inadequada, a alegação de contradição, de desproporcionalidade da dosimetria é absolutamente infundada. Em momento algum, a participação do embargante foi considerada desprezível por qualquer dos julgadores, razão pela qual eu rejeito os embargos. Ministro Barroso. Presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência no tocante à inexigibilidade de conduta diversa. Penso que não há nada a acrescentar ao que Vossa Excelência já expôs e efetivamente não é o caso. No tocante à contradição entre as premissas do voto e a condenação da embargante com base apenas em depoimento prestado na fase inquisitiva, eu verifico que a maioria entendeu haver prova de que o embargante recebeu milhões de reais para posterior repasse a Valdemar Costa Neto e participou da negociação para forjar um contrato entre a SMPIB e a Garanhuns. Portanto, eu acho que a hipótese não é de contradição, é uma hipótese de reexame de prova insuscetível de apreciação em embargos de declaração. A última impugnação, relativamente à pena, eu igualmente estou denegando, porque acho que no âmbito dos embargos de declaração eu não poderia enfrentar isso. Mas acho que a pena dele é uma pena excessiva, porque aqui houve uma circunstância que se repete diversas vezes. No tocante à apenação de Valdemar Costa Neto, prevaleceu o voto do ministro revisor no tocante à pena corporal. E no tocante à pena de Jacinto Lamas, prevaleceu o voto do relator. E a dosimetria do relator, como regra geral, foi mais dura do que a dosimetria do revisor, de modo que pessoas com grau de culpabilidade diverso ficaram com penas muito próximas. Mas acho que esta foi uma circunstância infeliz do julgamento que eu teria dificuldade de sanar nessa circunstância, de modo que, ligeiramente contrariado, eu acompanho Vossa Excelência. Eu, talvez, seja recomendável dar uma explicação a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência não participou
do julgamento. A Corte tem uma jurisprudência no sentido de seguir uma tabela. Essa tabela não consta da lei, mas é uma tabela bastante razoável. Segundo esse entendimento, seguidas práticas criminosas que ultrapassem o número de 6, há uma maioria no tribunal que entende que se deve aplicar o percentual máximo previsto no artigo 71 do Código Penal. O ministro revisor não seguiu essa regra. Daí essa dicotomia que surgiu no julgamento. O relator sempre aplicou, sempre seguiu essa racionalidade na aplicação dessas penas. O revisor sempre optou pela pena mínima. Data vênia, não. Eu segui uma outra racionalidade. Bom, toda sorte, enfim, essa não é propriamente a discussão. Não é essa a discussão, eu estou apenas explicando a Vossa Excelência. Um com maior culpabilidade teve praticamente a mesma pena de outro com menor culpabilidade. Porém... Pois é, o voto do relator prevaleceu em relação a Jacinto Lamas, não é? Isso. Daí uma pena de 5 anos, bastante razoável para quem praticou diversas condutas, inúmeras, tendo presente o fato de que a pena mínima é de 3. Não vejo nenhum excesso nisso. Porque se fôssemos aplicar o princípio do concurso material, essa pena iria seguramente para muito mais de 10 anos. Agora, ministro Roberto Barroso, a regra do esclarecimento. concurso formal já é uma mitigação em favor do réu. Apenas um esclarecimento. É que, a levarmos adiante esse raciocínio, o ministro Lewandowski, que no caso ficou vencido nessa hipótese e em outras, nós teríamos que revisitar a pena e fixá-la de acordo com quem ficou vencido. Exatamente. Já que o voto vencedor individualizou. Por essa razão, a gente teria que refazer amplamente o julgamento. Então, cedendo a esta impossibilidade, é que eu acompanho com ligeira relutância, Vossa Excelência. Ministra Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Ministro Luiz Fux? Acompanho Vossa Excelência. Ministro Toffoli? Ministra Carlos? Acompanho Vossa Excelência. Lewandowski? Senhor presidente, eu também, não sei se é o veso do antigo revisor, me aprofundei bastante, certamente como os demais colegas, nas argumentações que foram expostas pelos nobres advogados, e há uma primeira alegação aqui, que é uma excludente de culpabilidade, que não teria sido analisada, consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Ele diz que, nas alegações finais, suscitou essa tese jurídica que, se analisada, afastaria sua culpabilidade no que concerne ao crime de lavagem de dinheiro. Transcreve o trecho a que faz alusão. Mas eu estou entendendo que a questão cinge-se, em suma, ao fato mencionado pelo embargante, segundo o qual, tendo participado de crime antecedência, impõe-se a exclusão de sua culpabilidade no tocante ao delito de lavagem, tendo em conta a inexigibilidade de conduta diversa. E aí trata-se claramente de uma revalorização do contexto probatório, da análise da conduta. Isto, data vênia, não é factível em embargos declaratórios. Depois, o segundo tópico, o embargante trata de insuficiência de provas. Ele alega que há, inclusive, uma contradição no acórdão no que respeita à circunstância de que sua condenação baseou-se em depoimento de uma única só pessoa, prestado em sede policial, o qual foi posteriormente desmentido em juízo por ela mesma, isso segundo alegações do embargante. Ele cita o voto do revisor, que é o meu neste aspecto, em que este abordou a materialidade da conduta do embargante e a do Correio Valdemar Costa Neto. Ele diz, então, que a sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro deu-se em virtude de ter supostamente
apresentado à empresa Garanhuns a empresa SMPIB, entre aspas, o que teria dado início a todo um esquema de lavagem de dinheiro por meio da simulação de um contrato fictício de empréstimo com data retroativa feito entre as referidas empresas. Ele diz mais que essa contradição do acórdão reside no fato de estar a sua condenação baseada apenas em depoimentos prestados por Marcos Valério à autoridade policial, sem que exista, contudo, qualquer substrato probatório mais amplo que o sustente. E diz mais que, ao contrário do afirmado por vários ministros, os depoimentos de Marcos Valério, referentes à suposta ligação do embargante com a empresa Garanhuns, não foram confirmados em juízo. O mesmo teria ocorrido em relação às testemunhas José Carlos Batista e Lúcio Bolonha Funaro. Afirma que as confirmações dessas duas testemunhas deram-se no tocante à participação apenas de Valdemar Costa Neto em negócios com a empresa Garanhuns, mas jamais com relação ao embargante. Entende desse modo que houve erro na apreciação da prova testemunhal que conduziu a sua a condenação. Menciona também o voto da ministra Rosa Weber, no sentido de que os depoimentos do Correio Marcos Valério não encontram respaldo em nenhuma prova dos autos e de que haveria declaração de Lúcio Funaro em sentido contrário. E aí outros argumentos neste sentido. Claramente aí, senhor presidente e senhores ministros, vê-se que o embargante pretende que se revalore o conjunto fático probatório. Isso não é possível nesta via, não é possível revolver fatos e provas aqui. Se eventualmente houve alguma testemunha que só foi ouvida em juízo, possivelmente a Corte se convenceu que este depoimento, somado às outras provas que foram produzidas em juízo, podem ter levado ao convencimento da Corte no sentido de que o embargante realmente era culpado da prática deste crime que lhe foi imputado. Também, ao final, ele traz a questão da dosimetria, dizendo que teria havido uma contradição na dosimetria, porque Valdemar Costa Neto, que seria o seu superior hierárquico, teria tido uma pena proporcionalmente mais branda do que ele, que era um mero cumpridor de ordens, como o próprio acórdão e o voto dos demais ministros reiterou. Mas acontece que aqui eu registro que Valdemar da Costa Neto ficou com 5 anos e 4 meses de reclusão e Jacinto Lamas, o ora embargante, com 5 anos de reclusão, a diferença de 4 meses. Ele ressalta que a pena do embargante equivale a 93,75% do total da sanção aplicada ao Correio Valdemar da Costa Neto, de quem era mero subordinado, e aí diz que esta contradição adviria, como bem lembrou o ministro Barroso, deste critério que a Corte adotou de ora adotar a dosimetria do revisor, ora do relator. No entanto, a meu ver, isto foi uma opção que a Corte fez por maioria de votos e é um parâmetro, é um critério que não revela contradição, não revela omissão, não revela obscuridade, não pode ser corrigida por esta via processual. E por esses e outros motivos que trago no meu voto, senhor presidente, eu rejeito os embargos em sua totalidade. Ministro Gilmar. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Margarete. Desprovejo, presidente, os embargos. Celso. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desprovidos os embargos em decisão unânime. Passo aos embargos do Valdemar Costa Neto. Passo ao voto. Valdemar Costa Neto foi condenado por corrupção passiva, né?
pena de 2 anos e 6 meses, lavagem de dinheiro, 5 anos e 4 meses. O primeiro tópico é a omissão sobre as alegações feitas pela defesa e no exame da prova. O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso relativamente à reunião mantida entre o embargante, na condição de presidente do Partido Liberal, e a cúpula do Partido dos Trabalhadores durante as eleições de 2002. O argumento, a meu ver, é manifestamente improcedente. O acórdão embargado traz análises precisas e múltiplas dessa alegação específica, tanto no voto condutor como nos votos vogais, tendo sido refutada a tese de atipicidade da conduta, consideradas as provas documentais, testemunhais e a cronologia dos pagamentos, tudo a demonstrar que o embargante recebeu dinheiro em razão da função pública que exercia, deputado federal, presidente de um partido político e líder parlamentar. E que, em troca da propina milionária, comercializou a prática de atos de ofício do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados. Citem-se, por exemplo, as seguintes passagens do voto a rechaçar qualquer possibilidade de omissão. Eu cito as folhas 52.899, 52.943, 53.590, 53.603, 56.102 a 55.102 a 55.105, 55.120 a 55.121, 55.189 a 55.200 e, por fim, 56.724. Portanto, não houve qualquer omissão sobre a matéria, que foi examinada a exaustão na decisão embargada, o que torna os embargos inadmissíveis e manifestamente protelatórios nos termos da jurisprudência dessa Corte. Cito o habeas corpus número 100.154 do Mato Grosso, relator ministro Ricardo Lewandowski, e o agravo de instrumento número 776.875, agravo regimental, ministra Ellen Grace. Passo em seguida a alegada contradição entre os fundamentos do voto condutor do acórdão e a prova dos autos. Para o embargante, a contradição entre os fundamentos do acórdão que conduziram à absolvição do réu Duda Mendonça e a sua condenação dele, embargante. Sustenta que, aspas, não é juridicamente relevante o fato de Duda Mendonça ser credor do PT por obrigação originada de contrato e o PL, do qual o embargante era presidente, ser credor do mesmo PT por obrigação originada de declaração de vontade. Fecha aspas. Eu entendo que a contradição não se verifica. As situações jurídico-processuais dos acusados Valdemar Costa Neto e Duda Mendonça são inteiramente distintas, razão pela qual não se vislumbra qualquer possibilidade de comparação entre as decisões proferidas em relação a esses dois acusados. O plenário concluiu que não havia provas para a condenação do senhor Duda Mendonça e de sua sócia pela prática dos crimes de evasão de divisas na modalidade manter depósitos no exterior, não declarados à repartição federal competente. Artigo 22, parágrafo único, segunda parte da lei de regência. Já em relação ao embargante, consideradas as provas específicas que existem nos autos dos atos por ele praticados, comprovou-se que ele comercializou o exercício da função pública,
em que tipifica o delito do artigo 317 do Código Penal, bem como empregou mecanismos destinados à lavagem de dinheiro, inclusive com o uso de uma empresa para tanto, a empresa Garanhuns, que funcionou como fachada para o recebimento de recursos ilícitos pagos pelos corruptores. O conjunto probatório relativo à conduta do embargante foi devidamente analisado, conduzindo ao juízo condenatório prolatado por esta Corte. Portanto, não há como comparar duas situações jurídicas absolutamente distintas, razão pela qual não há por que falar em contradição a ser sanada. Eu rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos por Valdemar Costa Neto. Ministro Barroso. Eu vou ler brevemente o meu voto, presidente, uma passagem curta. Na verdade, o argumento central aqui trazido é que os pagamentos que teriam sido feitos a Valdemar Costa Neto seriam a execução, o cumprimento de um acordo pré-eleitoral que teria sido firmado em junho de 2002 no apartamento do deputado Paulo Rocha. E, digo eu, o argumento apresentado pelo embargante e, portanto, não corrupção e, consequentemente, depois lavagem, sim mero adimplemento do que fora combinado. O argumento apresentado pelo embargante é engenhoso e foi desenvolvido com maestria. Ademais, tem o suporte de parecer de excelência inegável. No entanto, o ponto em que teria ocorrido a alegada omissão foi objeto de debate específico por parte da Corte, que rejeitou expressamente a tese de defesa e concluiu que os pagamentos realizados teriam sido motivados pela compra de apoio político no âmbito do Congresso Nacional. Nessa linha, o voto do relator registrou, aspas, que a grande razão dos pagamentos realizados pelo PT foi a adesão daqueles deputados federais à base aliada do governo na Câmara dos Deputados, conduzindo o voto de suas bancadas. Do voto do relator também se extrai que, aspas, as provas demonstram que os pagamentos estavam vinculados ao apoio parlamentar no Congresso Nacional e não a meras alianças eleitorais. De forma mais específica, o tribunal também entendeu comprovada a relação entre os pagamentos efetuados ao PL, por intermédio de João Cláudio Genu e da empresa Garanhuns, e os votos dos parlamentares filiados a essa legenda no segundo turno da reforma tributária e da reforma previdenciária, ambas na Câmara dos Deputados. E aí o voto do relator diz expressamente: houve demonstração de que os pagamentos ocorreram ao longo de 2 anos em seu benefício, de Valdemar Costa Neto, e também de que houve concentração de pagamentos no período da votação de reformas importantes para o governo. De modo que o plenário afastou, e aqui não cabe a mim discutir de novo se certo ou errado, a tese de que aquilo se limitara a ser o pagamento do acordo pré-eleitoral, inclusive pela coincidência cronológica, entendeu o plenário, com momentos de votação importantes no Congresso. E, por fim, uma outra observação que eu destaquei, vale notar que, a despeito de alegar que os valores recebidos teriam servido para pagar fornecedores e despesas eleitorais, o embargante foi questionado sobre a destinação dada a esses valores e não soube indicar qualquer credor ou pagamento específico. Portanto, ele dizia que recebeu o dinheiro para quitar compromissos de campanha, mas não sabia apontar que destino tinha tido esse dinheiro.
Nesse contexto, e aqui concluo, presidente, conferir ao citado acordo o caráter pretendido pela defesa implicaria a revisão da prova e não a simples declaração de que teria havido omissão no acórdão. Essa constatação afasta o cabimento dos embargos na linha do que tenho registrado em outros votos. Portanto, a engenhosa tese subjacente aos embargos é a de que a hipótese teria sido de mero cumprimento de um acordo pré-eleitoral e que o plenário não teria se manifestado sobre esta natureza específica do pagamento. Mas, examinando os autos, e eu fiquei impressionado pela tese que foi, como disse, exposta com grande maestria pelo professor Nilo Batista, eu, no entanto, reconheci no acórdão que, efetivamente, havia passagens que se conflitavam com esta tese, razão pela qual não posso acolhê-la e acompanho o relator. Ministra Rosa. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Senhor presidente, com os trechos destacados minuciosamente pelo ministro Roberto Barroso, fica claro que não houve nenhuma omissão, relembrando-se que nós tratamos dessa hipótese, desse caso concreto, à luz da consideração de que os partidos políticos eram pessoas jurídicas de direito privado, inclusive. Sorte que não há nenhuma omissão nem contradição. Ministro Toffoli. De acordo, presidente. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu também destaco que o embargante, no caso, não obstante estar sendo assessorado por um dos mais famosos e respeitáveis advogados penalistas nesta fase, a meu juízo, na verdade, também revolver fatos e provas, rediscutir questões que já foram debatidas no julgamento de mérito. Eu faço uma análise bastante vertical, mas como o eminente ministro Luiz Barroso já veiculou os fatos principais que foram expostos aqui pela defesa, eu me abstenho de fazê-lo aqui. Há um argumento aqui que merece uma certa reflexão, mas que desde logo digo que estou repelindo, é o de que a situação deste embargante, que é o Valdemar Costa Neto, estaria ou apresentaria semelhanças com a situação do Correio Duda Mendonça. Então, ele diz que há uma omissão neste ponto. Ele diz que Duda Mendonça, que era credor do PT e também recebeu valores por meio de Marcos Valério, foi absolvido, no entanto, em virtude da existência de um crédito que o tribunal reconheceu ter sido licitamente constituído. Assim, o embargante entende que não se justificaria um tratamento desigual que lhe foi dado, uma vez também recebeu valores em decorrência de um acordo lícito. Aquele ao qual o ministro Barroso fez menção, seria um acordo de apoio político-partidário, que, aliás, a legislação eleitoral em tese permite, e toda a argumentação aqui que é diciada pelo embargante é no sentido de que aquele primeiro negócio que gerou a sua condenação seria um negócio lícito, amparado pela legislação eleitoral e, portanto, seria assemelhado ao negócio feito por Duda Mendonça, que acabou sendo exonerado. Ele junta aos autos parecer do grande mestre Gustavo Tependino, em que este professor opina no sentido da igualdade das situações jurídicas entre o acordo fechado pelo PT e o PL e aquele fechado ou formalizado entre o PT e Duda Mendonça, dizendo que ambos são legais. E por essas razões todas, ele entende que a sua absolvição é uma questão de justiça em função da similitude das situações.
Mas eu, examinando esse ponto, como examinei o outro que já rechacei, eu digo o seguinte: pelo próprio relatório, percebe-se desde logo que a sua pretensão apresenta caráter infringente, ou seja, tem o intuito de reformar as condenações que lhe foram impostas a partir da reanálise do acervo probatório. A isso não se presta os embargos de declaração. Destaco, ademais, que as condenações sofridas pelo embargante estão devidamente fundamentadas no acordo embargado, o qual demonstra que a Corte enfrentou os temas apresentados em sua defesa de então e agora na defesa que é explicitada nestes embargos. Por fim, digo eu que não há falar em igualdade de situações entre o embargante e o Correio Duda Mendonça, isso porque, além de ter respondido a crimes diferentes, a culpabilidade é analisada em relação ao réu e não aos fatos. Por essa razão, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência em toto para também rejeitar os embargos. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, faço minhas as colocações do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro revisor Ricardo Lewandowski. O tribunal afastou a legitimidade do que seria um acordo entre o PT e o PL. E no tocante a Duda Mendonça, e lembro-me que fiquei vencido porque impunha condenação, teve presente que Duda, sim, era credor do PT. Desprovejo o recurso. Questão ao serviço. Isso também eu, senhor presidente. Acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Rejeitado o recurso. Decisão unânime. Senhores ministros, vou trazer o último caso desta tarde. É bem rápido, acredito que é bem rápido. José Rodrigues Borba. Ele foi condenado pelo crime de corrupção passiva a 2 anos e 6 meses. Condenação convertida em 2 penas restritivas de direito. Ele traz inicialmente um tema que nós já decidimos, o tema relativo ao cancelamento das notas taquigráficas. Eu supero, portanto, essa questão por já estar decidida. E traz a primeira alegação, contradição na fundamentação do aumento da pena base. Sustenta o embargante que haveria contradição no acórdão, aspas, uma vez que o embargante foi condenado pelo crime de corrupção passiva justamente por ser deputado federal, sendo essa condição elemento constitutivo do tipo penal do artigo 317, que não poderia ser considerada para aumentar a pena base. Aqui, digo eu, o embargante, subvertendo completamente o objetivo dos embargos de declaração, tenta rediscutir a penalidade que lhe foi imposta, não apontando qual seria o trecho contraditório, ambíguo, obscuro ou omisso do acórdão condenatório. Com efeito, em verdade, o embargante incorre em erro interpretativo ao fazer análise da fundamentação adotada para a majoração da sua pena base, pois, como se verifica dos votos condutores do acórdão, do relator quanto à condenação e do revisor quanto à pena, a condenação e o acréscimo à pena base tiveram motivações diversas e plenamente válidas, pois a condenação se baseou na análise das provas de autoria e materialidade, ao passo que a dosimetria buscou observar os dados objetivos e subjetivos pertinentes à individualização da pena, como se lê no acórdão as folhas 52.971 a 52.976. Cito os trechos respectivos em nota de rodapé ao meu voto. No caso do embargante, primeiro foi analisada a imputação e o fato de ela se mostrar conforme as provas produzidas nos atos. Em seguida, passou-se à fase da dosimetria da pena
em que a condição de parlamentar e não o exercício, logo a seguir aos pagamentos, da função de líder do PMDB, foi considerada para a elevação da pena, por sua evidente relevância para a análise da reprovabilidade da conduta pela prática do crime, que pode ser praticado por qualquer funcionário público. Vê-se, assim, que não houve dupla valoração da condição de funcionário público, pois a majoração da pena decorreu de circunstância absolutamente distinta e específica e buscou alcançar proporcionalidade com as consequências do ilícito, ao ser considerado o nível elevado do munus público exercido pelo embargante, que certamente não se equipara ao de um simples funcionário, servidor público. Ademais, entre as circunstâncias judiciais negativas do artigo 59, foram considerados vários fatores que, somados, sustentam o acréscimo imposto à pena. Portanto, não há bis in idem nem qualquer vício a ser sanado no acórdão quanto à dosimetria da pena do embargante, razão pela qual eu rejeito esta alegação. Passo em seguida à alegação de que teria havido erro material na menção de que o embargante exerceu a condição de líder do PMDB. O embargante alega que teria havido erro no acórdão em razão de ter sido feita referência à sua situação como líder do PMDB. Em primeiro lugar, saliento que esse dado não foi considerado para a fixação da pena imposta ao embargante. O embargante cita trecho do voto do relator para retificar a dosimetria que foi imposta pelo voto do revisor, que foi o voto que prevaleceu. Voto esse que, no ponto, foi acompanhado pela maioria. O revisor, em momento algum, considerou o fato de o embargante ter sido líder do PMDB para agravamento da sua pena. Com efeito, pelo grave delito praticado, corrupção passiva no exercício da função parlamentar, o senhor José Borba foi apenado com 2 anos e 6 meses de reclusão. Pena essa substituída por penas alternativas à de prisão. Ademais, cumpre esclarecer que o acordo, quando se referiu ao embargante como líder do PMDB, indicou o exato período em que essa função foi exercida pelo embargante, destacando trechos do seu próprio depoimento e de outros mencionados no voto. E aqui eu cito as páginas, vários trechos. Portanto, o período em que o embargante foi líder da bancada do PMDB está expresso corretamente no voto condutor do acórdão condenatório, transcrito em nota de rodapé no meu voto, não havendo qualquer retificação a ser feita. Por fim, cumpre salientar que, aspas, já é de conhecimento de todos, a contradição sanável mediante embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações dos votos convergentes. Eu rejeito os embargos. Como vota a ministra Rosa Weber? O ministro Barroso, perdão. Ficamos 6 meses aí sem... Já é minha terceira sessão, presidente. Já é a terceira, é verdade. De novo, por não revisitar a dosimetria, talvez pessoalmente achasse que um elementar do tipo foi utilizado como circunstância judicial agravante, mas isso não está em discussão e, portanto, eu acompanho Vossa Excelência. Ministra Rosa? De acordo com Vossa Excelência, presidente. Eu também acompanho Vossa Excelência, destacando que na oportunidade fizemos a distinção de servidor público e o cargo de parlamentar, que levou a essa exasperação da pena. Ministro Toff? Ministra Carmen? De acordo, presidente. Ministro Lewandowski? Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mas apenas com uma correção de um erro material que me parece importante. Eu afasto todas essas alegações relativas à dosimetria da pena,
Também afasto aquela alegação de que ele não seria líder do PMDB à época do único fato determinante para a sua condenação, o recebimento em setembro de 2003 de R$200 mil, porque a Corte entendeu que os recebimentos, eles se deram, no caso deste embargante, desse réu, de 2002 até 2005, muito embora, na minha compreensão, teria havido apenas um único recebimento comprovado nos autos, que seria de setembro de 2003, a importância de R$200 mil em espécie. Mas essa posição minha foi vencida, então não pode ser rediscutida em embargos. Agora, eu estou aqui, a partir de uma alegação aqui do embargante, constatando que houve um erro material. E o que é que diz o embargante aqui? Ele diz o seguinte: o embargante aponta a existência de contradição no voto da dosimetria da pena relativa ao delito do artigo 317 do Código Penal. Assevera, nesse sentido, que a pena foi majorada em razão dele, à época dos fatos, ocupar o cargo de deputado federal. Sustenta, contudo, que foi condenado pelo crime de corrupção passiva justamente por ser parlamentar. Destarte, como esta condição é elemento constitutivo do tipo, não poderia ser utilizado na majoração da pena. Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto ao critério utilizado para aumentar 1 ano e 6 meses de sua pena base. Aí eu transcrevo, é curto o trecho, vale a pena ler, transcrevo a dosimetria da pena para este réu. Entre aspas, passo agora a individualização e dosagem da pena relativamente ao delito de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 2 anos a 12, de 2 a 12 anos, e multa. A prova nos autos de que o réu recebeu, pelo menos em uma oportunidade, vantagem indevida no valor de R$200 mil, folhas tais. O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da pena base acima do mínimo legal. Também não há elementos nos autos que possibilitem avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Contudo, analisadas as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, tendo em conta ou tendo em vista o cargo que ocupava à época dos fatos, qual seja o de deputado federal, cujo exercício pressupõe o preenchimento dos requisitos de moralidade, dignidade e honorabilidade, apanágios de todos os detentores de um mandato popular. A prática de delito contra a administração pública por aquele que exerce tão elevado munus público justifica o maior rigor na aplicação da lei penal. Desse modo, fixa a pena base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias multa. A dosimetria é minha e o erro foi na minha dosimetria, isso é que eu preciso esclarecer. Passando à segunda fase da individualização da pena, constato que não incidem agravantes nem atenuantes, de modo que mantém a pena provisória em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias multa. Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição da pena, mantém a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias multa, que torna definitiva para esse crime. Fixo o dia multa em 10 salários mínimos em atenção às condições econômicas do réu. Então, como se nota, digo eu, há erro material no acordo embargado no ponto. Isso porque, partindo da pena mínima de 2 anos, chegou-se uma pena final de 2 anos e 6 meses. Dessa forma, o aumento aplicado não foi de 1 ano e 6 meses, conforme constou do meu voto, mas somente de 6 meses. No mais, a dosimetria não merece reparo, pois não foi meramente a condição de parlamentar que levou à majoração da pena, mas o fato de o réu, detentor de tão alto cargo, ter agido de forma contrária aos interesses daqueles que o elegeram e de toda a sociedade que representa. Então, isso posto, acolho os embargos declaratórios apenas para esclarecer este aspecto e, no mais, eu estou rejeitando os embargos. Como voto? Ministro Gilmar Mendes.
Ministro Marcorelli. Presidente, acompanho o relator na conta aritmética feita por Sua Excelência, porque se tivesse havido a majoração em 1 ano e 6 meses, a pena final não seria de 2 anos e 6 meses. Apenas para prestar esclarecimentos, sem eficácia modificativa. Ministro Celso. Vossa Excelência, Rejeitados os embargos, por decisão unânime, tendo os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio procedido a correções de ordem formal nos respectivos votos. Senhor presidente, esse é o resultado. Quando Vossa Excelência anunciou a ordem dos embargos, não foi possível anotar. Eu passo. Logo em seguida. Talvez para benefício dos advogados, inclusive, se pudesse dizer quais que nós pretendemos julgar. Vamos seguir a ordem. A ordem. Mas depois de Carlos Roberto Rodrigues Pinto, viria quem? Não, nós acabamos de... Sim, nós julgamos agora... Nós paramos em José Borba. Nós julgamos o José Borba. Na sequência que eu dei seria Romeu Queiroz, Roberto Jefferson, Simone, Carlos Roberto Rodrigues Pinto, seria o último desta série. Então amanhã nós iríamos só até Carlos Roberto. Não, amanhã nós vamos prosseguir. Não, mas é isso que precisa saber. É para os advogados... Dificilmente ultrapassaremos esse número, porque esses dois últimos... dificilmente ultrapassaremos, porque alguns aqui são mais alentados, né? Simone e Roberto Jefferson, especialmente. Mas eu não tenho aqui a sequência ainda, porque nós estamos num work in progress. Eu tenho apenas esses votos que eu vou, evidentemente, adequando os votos paulatinamente. Senhores ministros. Eu só fiz o comentário porque às vezes o advogado vem inutilmente. Então é bom ele saber. Nós temos. Só iremos até Carlos Roberto. Está esclarecido. Está ótimo. Não, ministro. Os embargos de declaração não são suscetíveis de pauta. Nós prosseguiremos no julgamento caso consigamos esgotar essa listagem. É que eu, neste momento, não tenho aqui, mas eu poderia, evidentemente, mais tarde. É que eu não esqueci de onde eu vim, eu sei como é. Mas Vossa Excelência não é mais.